Então damos boas-vindas a toda a nossa audiência que sintoniza o programa Lux Esotérica, sempre trazendo ouvintes temas que vão elevar a sua espiritualidade, que vão trazer informações, a cultura espiritual da humanidade, com ênfase nos ensinamentos dos Mahatmas, dos mestres da sabedoria e da compaixão, sempre procurando enfatizar aí temas os mais elevados. E aos nossos simpatizantes e associados da Levir, uma vez mais agradecemos a todos que nos permitem fazer com que esse programa vá ao ar, sempre com a possibilidade de trazer cada vez mais uma mensagem elevada, ouvintes, para aqueles que estão buscando realmente a espiritualidade, as informações sobre o lado interno do nosso ser. O nosso programa existe para isso, ouvintes, desde 2009, desde o dia 9 de setembro de 2009 nós estamos aqui. Este é o programa número 442 da série de programas Lux Esotérica. Então, os recepcionamos para mais uma jornada. No dia de hoje nós vamos abordar temas muito interessantes para a nossa reflexão. Mas gostaríamos, antes de começar esses estudos dessa noite, de deixar ouvintes mais uma vez esse recado que obviamente vai interessar muitíssimo aos associados da Levir, principalmente, que a partir de agora, ouvintes, nós estaremos trazendo para vocês que são associados e simpatizantes da Levir o seu mapa astrológico, o mapa astrológico totalmente interpretado, que após anos de estudos, de preparação, nós teremos agora condições de oferecer para aqueles que nos prestigiam. E já nesta madrugada, né, porque nós sempre estamos fazendo plantão durante a madrugada, nós enviamos o comunicado a todos aqueles que são associados da Levir e que nos apoiaram, renovaram suas assinaturas para este ano de 2014 e vão receber gratuitamente esse mapa astrológico como mais um brinde, ouvintes, um retorno da energia que os nossos associados nos enviam e assim nos permitem fazer esse nosso programa. E você que porventura ainda não conhece as informações do seu mapa astrológico, agora a Levir se tornou ainda mais interessante, ouvintes, pois ao se associar na loja esotérica virtual, vocês vão receber 3 maravilhosos brindes. Vão receber um DVD-ROM com mais de 300 conferências do site, vão receber o seu mapa numerológico, que é baseado no seu nome e na sua data de nascimento, trazendo previsões das energias para 2014, e agora também este maravilhoso mapa astrológico, que nós, para fazê-lo, necessitamos das informações do seu local de nascimento, da sua data de nascimento e o horário o mais preciso possível, para que nós possamos então calcular o seu mapa, verificar o seu signo solar, o seu ascendente, a posição dos planetas, os planetas nas casas, e vamos fazer previsões para todo esse ano de acordo com a astrologia para aqueles que se associarem na Levir, trazendo aí mais essa ciência oculta, ouvintes, para aqueles que estarão nos apoiando nesse ano de 2014. Ainda está em tempo de você se associar ou então renovar a sua assinatura
caro ouvinte, caro simpatizante ou associado da Levir, venham participar conosco, porque realmente vai valer muito a pena, ouvintes. E no dia de hoje nós vamos trazer para vocês aqui temas que estão circulando no nosso grupo, ouvintes, do Facebook, que nós convidamos a todos aqueles nossos amigos ouvintes que tenham perfil no Facebook. Hoje em dia está difícil de escapar do Facebook. A maior parte das pessoas tem o seu perfil ativo no Facebook, e em www.facebook.com/groups/Levir vocês vão encontrar lá o nosso grupo, que já está se aproximando de 5.000 inscritos que diariamente aproveitam aí as publicações que lá são feitas. Diariamente eu posto traduções de frases, de textos teosóficos, e temos outros amigos e irmãos que também publicam no nosso grupo, e com certeza, ouvintes, contribuem muitíssimo com temas para a nossa reflexão. O Facebook, muita gente tem aversão a ele, mas se nós soubermos usar, pode ser um local também de muita espiritualidade. E nos últimos tempos, ouvintes, nós temos trazido reflexões muito interessantes para aqueles que nos prestigiam no nosso grupo do Facebook, e convidamos a todos vocês, ouvintes, que não só assinem o grupo da Levir no Facebook, mas que venham contribuir, pois se há uma coisa diferente nessa era de aquário que nós estamos vivendo, ouvintes, é que a comunicação não é mais unidirecional. Agora, qualquer pessoa pode ser um editor, pode ser um publicador, pode manter uma rádio como nós mantemos aqui a Esotérica FM, pode ter até uma televisão na internet, pode ter o seu blog, a sua homepage e o seu perfil do Facebook, ouvintes, vocês podem usar para coisas realmente muito úteis, não só ficar curtindo e redistribuindo aí materiais que outras pessoas publicam. Seja criativo também, querido amigo, querida amiga, venham participar conosco e trazer os seus textos, as suas fotos, colocar arquivos dentro da nossa seção de arquivos lá no grupo da Levir. No nosso grupo e em outros também, ouvintes, há muita coisa interessante rolando dentro do Facebook. E nós vamos justamente trazer algumas coisas que estão rolando, estão sendo publicadas no nosso grupo. Vamos comentar e vou convidá-los para nós refletirmos juntos. Primeiramente, vamos trazer a frase do mestre. Diariamente nós publicamos no nosso grupo do Facebook frases tiradas das cartas dos Mahatmas, dos mestres de sabedoria, as fidedignas, as verdadeiras comunicações dos mestres, que estão lá guardadas na Public Library em Londres, agora inclusive muito mais fácil de serem acessadas as cartas onde os Mahatmas materializaram as suas ideias, as suas comunicações, que foram enviadas principalmente para Alfred Percy Sinnett, cujos herdeiros convenceram o Museu Britânico de Londres a guardar essas cartas, que se não são excepcionais pelos
apenas pelos conteúdos, ouvintes, são realmente excepcionalíssimas pelo modo como elas foram produzidas. Os ocultistas, os teósofos nos dizem que essas cartas foram precipitadas, ou seja, assim como os sais de prata se precipitam no filme fotográfico ou na película de filmes, os Mahatmas conseguiram fazer com que a tinta penetrasse as folhas de papel aonde essas comunicações foram impressas, porque elas não foram realmente escritas como poderia parecer, e lá está a distintiva caligrafia do mestre Kuthumi, sempre usando uma tinta azul, a distintiva caligrafia do mestre Moria, sempre usando tinta vermelha, e o manancial dessas cartas é praticamente infinito, ouvintes, e nós recomendamos a vocês que leiam essas cartas que foram publicadas no Brasil pela editora Teosófica. Mas a frase do mestre de hoje que nós vamos comentar é essa que está aí na sua tela, você que está nos assistindo ao vivo ou pelo nosso canal do YouTube. Disse o mestre Kuthumi: mesmo entre os homens ingleses de ciência, alguns já preparados para achar nossos ensinamentos em harmonia com os resultados e o progresso de suas próprias pesquisas, e que não se mostram indiferentes à sua aplicação às necessidades espirituais da humanidade em geral. Pode ser vossa tarefa lançar entre eles as sementes da verdade e mostrar-lhes o caminho. Muito interessante, ouvintes, essa perspectiva do mestre Kuthumi, ele que estudou na Europa e conheceu muito bem como as coisas funcionam no meio científico europeu, principalmente, e uma grande preocupação dos mestres naquela época, no final do século XIX, quando essas cartas foram escritas, era fazer com que, como eles mesmos diziam, a crista da onda do pensamento intelectual fosse influenciada pelas ideias antiquíssimas da sabedoria oriental, e que essas almas desses cientistas fossem conduzidas para um conhecimento superior. E nós vemos que isso, ouvintes, tem sido uma realidade. Nós vemos que a nova física, a física quântica, o pensamento relativístico, a grande busca que a ciência da física tem feito pela realidade última da matéria, investigando cada vez mais o lado oculto da matéria, aquilo que está longe de ser percebido pelos nossos sentidos. Os cientistas, ouvintes, se aproximam rapidamente de descobrir verdades ocultas que a sabedoria divina, a sabedoria eterna, há muitos e muitos milênios vem promulgando, de que a matéria, ouvintes, nada mais é do que uma condensação do espírito. E hoje, com outras palavras, a ciência sabe disso. Sabe que tudo é energia que muda a sua frequência, varia a sua vibração, e aí existem as mudanças de substância, de tipo de matéria, e nós hoje vivemos uma sociedade cada vez mais tecnológica, dependente desses conhecimentos, e o que nós devemos enfatizar, ouvintes, como espiritualistas, é que por trás da substância, ouvintes, existe
energia. Por trás da matéria existe o espírito, existe a inteligência. E aqueles que forem pesquisar a matéria, que forem cientistas, devem sempre ser influenciados para que eles não caiam no mesmo erro que acabou infelizmente caindo a religião na era de Peixes, onde o fanatismo, onde a mente fechada impedia realmente de que a verdade fosse divulgada, fosse propalada. Então, os Mahatmas veem a oportunidade, ouvintes, de que a ciência e a religião, o esoterismo cheguem a um ponto comum, buscando uma mesma verdade. Uma outra frase que nós vamos trazer para vocês, ouvintes, porque diariamente é publicado na Levir frases não só dos Mahatmas, mas também principalmente da sua grande comunicadora, que foi Helena Petrovna Blavatsky. No dia de hoje nós temos essa frase, está lá publicada na Levir, e que nós levamos também para o grupo do Facebook da Levir. Lá Blavatsky nos diz: a filosofia platônica era a da ordem, sistema e proporção. Abrangia a evolução dos mundos e espécies, a correlação e conservação da energia, a transmutação da forma material, a indestrutibilidade da matéria e do espírito. Sua posição a esse respeito estava muito à frente da ciência moderna e enfeixava o arco de seu sistema filosófico com um fecho a um tempo perfeito e inabalável. Helena Blavatsky colocou essas palavras em uma parte de Isis sem Véu, a sua primeira das grandes e monumentais obras que ela trouxe ao mundo. E está de acordo, ouvintes, com o pensamento do mestre Kuthumi, que nós acabamos de mencionar, e de certa forma ela menciona o trabalho dos neoplatônicos, que nos primeiros 3 séculos da nossa era, assim chamada cristã, os neoplatônicos trouxeram de volta, principalmente na cidade de Alexandria, no Egito, as ideias platônicas à baila novamente. Por isso eles foram chamados de neoplatônicos. E Blavatsky teve uma encarnação importantíssima entre os neoplatônicos. Lá ela esteve, e é por isso que ela ressurgiu cerca de 2000 anos após essa passagem, como Blavatsky, porque, segundo algumas informações ocultas, se nos contam que Blavatsky teria sido o próprio Ammônio Saccas, aquele que cunhou e utilizou amplamente pela primeira vez o termo Theos Sophia, ou sabedoria divina, e que enxergava em todas as religiões princípios comuns, princípios da sabedoria divina, que é a mais perfeita tradução do termo Theosofia ou Teosofia, como nós chamamos hoje em dia. E não por acaso, ouvintes, físicos como Albert Einstein, como Max Planck, como Niels Bohr, leram durante a sua vida a doutrina secreta. E a sobrinha de Albert Einstein mencionou muito claramente à imprensa que na cabeceira de Albert Einstein estava lá a doutrina secreta de Blavatsky. Justamente porque ela falava, ouvintes, dessa questão da indestrutibilidade da matéria,
de que ela seria energia condensada. E foi nessa conclusão, ouvintes, que chegaram os próprios físicos dessa nova movimentação, que enxergaram dimensões além do tempo e do espaço. Sua mente penetrou realmente numa divisão mais elevada do pensamento. E tudo isso, ouvintes, foi preconizado pelos Mahatmas, e é muito importante nós termos em mente como Blavatsky e outros escritores teosóficos influenciaram a nova física, e para que eles trouxessem com esse conhecimento novas soluções e, obviamente, outros paradigmas, ouvintes, para a humanidade. Na segunda parte do nosso programa hoje, nós vamos chegar num ponto de considerações em que fica muito claro as próprias conclusões que a nova física tira. Mas vamos a uma outra passagem, ouvintes, agora um pouco mais espiritual, mais reflexiva, que é de Paramahansa Yogananda, quando ele nos diz: o segredo da saúde, tanto para a mente quanto para o corpo, é não lamentar pelo passado, não temer pelo futuro ou antecipar os problemas, mas viver no momento presente, sábia e honestamente. É uma frase para nós refletirmos, ouvintes, de grande profundidade, e que se liga, ouvintes, de uma maneira muito secreta, muito oculta ao que a nova física nos diz. Pois se há um grande paradigma que foi alterado no conhecimento humano com o surgimento de Albert Einstein e de tantos outros físicos que investigam as realidades subatômicas, é justamente a noção de tempo. Tanto é que Einstein percebeu a relação entre o tempo e o espaço, a sua união, formando um contínuo, e na forma de equações do pensamento matemático, Albert Einstein e outros físicos calcularam exatamente a distorção no espaço-tempo de que grandes massas, grandes concentrações de energia provocam. Então, ouvintes, quando Paramahansa Yogananda nos afirma que o segredo da saúde é não lamentar o passado, não temer o futuro e viver o momento presente, ele, obviamente, nos faz centralizar no ponto da evolução que nós estamos, sabendo, ouvintes, de que tanto o passado quanto o futuro são frutos da energia que nós colocamos em movimento. Então, se nós nos acalmarmos, nós poderemos resgatar os karmas do passado. Se nós nos ampliarmos em conhecimento, em sabedoria, nós vamos conseguir transcender, ouvintes, as vicissitudes diárias, os sofrimentos ilusórios psicológicos que nós provocamos em nós mesmos. E nesse sentido temos uma outra frase agora de Leonard Jacobson, que nos diz: se o seu compromisso é o de estar presente, então haverá um momento em que estar presente se tornará o seu estado natural. O momento presente se torna a sua casa. Você terá pequenas viagens para o mundo da mente, mas você nunca irá tão longe no pensamento ao ponto de se perder por lá.
É um ensinamento profundo, ouvintes, que tem conexão com a doutrina do Zen, com a doutrina do Yoga, que faz com que o homem transcenda a sua condição de ser tridimensional, preso nas garras do passado e do presente, quando nós conseguimos, ouvintes, perceber que o único momento possível, ouvintes, de se viver é o presente, que o passado já foi e o futuro é apenas uma quimera que pertence apenas ao campo das especulações. O único momento real de todo o universo, ouvintes, é o momento presente, é aonde os fatos estão acontecendo, e nós, ouvintes, devemos desenvolver a nossa consciência até o ponto em que nos seja muito fácil permanecer sintonizados no momento presente, sem sofrimentos por causa principalmente dos erros do passado, e nem morrendo de ansiedade, sofrendo de ansiedade pelo futuro que nós não sabemos qual será. Nós podemos até tentar prevê-lo, e até acertamos em prever o futuro imediato, mas daqui a 2, 3, 5, 10 anos é praticamente impossível se fazer uma previsão correta do que vai acontecer conosco, ouvintes. Então, como disse Yogananda, a saúde, ouvintes, do nosso ser depende na fixação da nossa consciência no momento presente, nos conscientizando do nosso corpo, das nossas emoções, e sabendo, ouvintes, que não podemos jamais conseguir galgar a espiritualidade se nós não encontrarmos o Espírito de Deus dentro do templo do nosso coração, do nosso ser. Não adianta, ouvintes, nós colecionarmos objetos externos, porque não são eles que verdadeiramente nos trazem a felicidade. A grande felicidade do homem, ouvintes, está em compreender, em fazer brilhar o seu intelecto e, juntamente com a emoção, com a ação, existir no mundo radicado nessa esfera sublime e superior. E nem mesmo os extraterrestres, nem mesmo os seres espirituais podem interferir no nosso processo de percepção da realidade. Cada um de nós tem que se libertar dessas amarras do passado, do futuro, e nos fixarmos no eterno agora, ouvintes, onde nós vivemos. E vou deixar mais duas frases para nós trabalharmos no segundo bloco, ouvintes, do nosso programa, que precisa fazer um intervalinho, ouvintes, convidando vocês para participarem da nossa programação, ouvintes, principalmente não só aqui ouvindo a Rádio Esotérica FM, assistindo os nossos programas, mas principalmente se associando na loja Esotérica Virtual. Será através dessa associação que nós teremos condições de manter todo esse maravilhoso trabalho. Vamos ao intervalo, ouvintes, e voltaremos já. Esotérica FM, música e sabedoria para a sua alma. Saudações, amigos e amigas ouvintes sintonizados no programa Lux Esotérica, que vai ao ar de segunda a sexta-feira às 21 horas, com a apresentação de Osmar de Carvalho. Você, caro amigo ou amiga, pode auxiliar a continuidade de nossos trabalhos patrocinando as atividades da loja Esotérica Virtual e da Esotérica FM. Você pode ser nosso patrocinador,
associando-os por meio de uma pequena quantia que auxilia na manutenção de nossas atividades, que estão a serviço da qualidade de vida de nossos ouvintes. Você pode se associar visitando o site da loja esotérica virtual, a Levir, no site enlevir.com.br, e clicando na opção de associação. Nós retornaremos a você o seu patrocínio por meio dos brindes de associação. Associe-se hoje mesmo, amigo ou amiga ouvinte, e receba o seu mapa numerológico, baseado em seu nome e data de nascimento. Este estudo revelará para você o poder oculto do seu nome, suas influências, as facilidades e obstáculos que as vibrações do seu nome provocam em sua vida, além das análises do seu número da personalidade, da alma, número de origem, de destino, número anual. Você receberá previsões com as tendências mensais para a sua vida. Além do seu mapa numerológico, ao se associar você receberá também um CD com todas as conferências disponíveis no site da loja esotérica virtual. São mais de 300 palestras tratando dos mais diversos assuntos espiritualistas, que você poderá ouvir no seu computador, ou no seu equipamento de áudio portátil. Amigo ou amiga, grato por sua audiência e o seu prestígio. E aos que tiverem disponibilidade material, somos gratos pelo seu patrocínio por meio da sua associação na loja esotérica virtual. Sua ajuda e patrocínio garantem as condições para a continuidade de todos os nossos trabalhos e da continuidade da programação da Rádio Esotérica FM. Obrigado, amigos e amigas ouvintes, pelo seu apoio. Que Deus possa abençoar a todos os ouvintes da programação da Rádio Esotérica FM. Esotérica FM. Boa música e você, lado a lado. Sim, amigos ouvintes, estamos retornando agora para o segundo bloco do programa Lux Esotérica de hoje, agradecendo muitíssimo o seu prestígio, a sua audiência, a todos aqueles que diariamente, desde 2009, têm nos prestigiado com a sua audiência, ouvintes, trazendo aí a sua contribuição para que o nosso programa esteja sempre a serviço dos buscadores da verdade na internet. E a todos vocês, ouvintes, agradecemos muitíssimo sempre esse grande apoio. E não só apoio monetário, financeiro, ouvintes, mas principalmente o apoio psicológico, espiritual, energético. Isso, ouvintes, é tão ou mais importante do que qualquer valor que vocês possam vir a contribuir com esse trabalho. O importante é nós mantermos um círculo realmente de vibrações, aonde nós vamos nos auxiliando, aqueles que sabem mais, que conhecem mais, passando a informação para aqueles que estão chegando, para aqueles que estão buscando. Por isso que nós montamos não só esta rádio, mas também esse acervo da loja esotérica virtual, com mais de 800 conferências, para que essa energia, ouvintes, fosse cada vez mais distribuída. É para isso, ouvintes, que existe todo esse trabalho, e o nosso humilde pequeno programa Lux Esotérica cumpre a sua função de fazer circular, ouvintes, cada vez mais energia. E então vamos trazer, ouvintes, aqui mais duas frases para a nossa reflexão, duas frases realmente muito iluminadas, ouvintes, que nós sabemos quanta sabedoria existe no mundo hoje em dia. Basta ir a uma livraria e nós temos um verdadeiro banquete espiritual, ouvintes, à nossa disposição. Só não está participando desse banquete quem realmente não conhece de que ele está sendo servido. E olha que já tem
muitas e muitas pessoas, milhões na verdade de pessoas, estão tendo acesso a conhecimentos que antigamente eram reservados. Mas há coisas, ouvintes, além do conhecimento. É preciso uma prática, é preciso descobrir a última fronteira que todo ser humano precisa desbravar, que é o espaço interior. E só as práticas, ouvintes, de interiorização é que nos podem levar até esse conhecimento. Daí, ouvintes, essa frase que nós vamos trazer de Osho, também conhecido como Rajneesh, que nos diz aqui o seguinte, falando sobre a meditação. A meditação é apenas a coragem de permanecer silencioso e só. Lenta, muito lentamente, começas a sentir uma nova qualidade em ti mesmo. Algo vívido, uma nova beleza, uma nova inteligência. Algo que não é perturbado por ninguém, que cresce dentro de ti. Ela possui suas raízes em tua existência. Ouvintes, uma frase para nós refletirmos profundamente. Pois nós sabemos que no mundo existe, e lamentavelmente sempre existiu, faço votos que no futuro deixe de existir, o problema, ouvintes, da desnutrição. Que há nesse mundo milhões e milhões de pessoas que não têm o que comer e não têm acesso à água potável, nem a saneamento básico. E isso é lamentável, que num mundo tão rico exista tanta pobreza, tanta desigualdade. Mas, ouvintes, além dessa desnutrição material, além dessa falta de condições para a existência humana, mesmo para aqueles, ouvintes, que têm alimento sobrando, que têm casas confortáveis, que têm condição socioeconômica de viver muito bem, ali também existe, nesses locais com essas pessoas, ali também existe desnutrição. E que desnutrição é essa, queridos ouvintes? É a desnutrição espiritual. Pessoas realmente materialistas, e como diria aí o nosso querido irmão teósofo Ricardo Lindemann, antes de ser materialistas, na verdade as pessoas são sensacionalistas. Estão buscando as sensações do mundo, os prazeres, fugindo das dores e se divertindo, e como a própria palavra diz, divertir significa divergir do caminho, sair pela tangente e evitar enfrentar, ouvintes, a grande e dura realidade que está dentro do próprio ser humano. E nós que somos espiritualistas somos convidados, ouvintes, a ir desbravar, ouvintes, esse campo desconhecido, essa terra incógnita, este campo, ouvintes, de batalha, aonde não há armas, aonde não há realmente naves, espaçonaves capazes de navegar por ele, mas que muitos e muitos homens e mulheres do passado fizeram essa viagem, se transformaram em místicos e assim fazendo, ouvintes, conseguiram ingressar num nível mais profundo do ser. E
esse nível, ouvintes, está dentro de cada um de nós e só pode ser acessado por meio da meditação. A meditação é uma dádiva de uma prática que todos nós deveríamos aprender a ir, ouvintes, nesse nível mais profundo. Porque, infelizmente, a escola não nos ensina a meditar e também não nos ensina a ir fundo nas nossas emoções, nos nossos sentimentos, em outras características do nosso ser. E deveria, ouvintes, nos ajudar. Então nós temos que ir solo, ouvintes, deveremos ir sozinhos ou em pequenos grupos, nos juntar na nossa igreja, na nossa ordem esotérica, no nosso grupo de amigos que buscam evoluir espiritualmente. Devemos nos unir para desbravar a fronteira final, meditando, ouvintes. E como disse aqui o Osho, desenvolvendo a coragem de permanecer silencioso e sozinho. Porque quando nós ficamos sós e silenciosos, fala dentro de nós, ouvintes, a voz do silêncio, que é realmente a voz que nós devemos descobrir. Mas temos aqui outras mensagens interessantíssimas, ouvintes, para nós refletirmos, que são publicadas diariamente no site da Loja Esotérica Virtual e também no grupo da Levir no Facebook, como essa frase de Bankei. Ele nos diz o seguinte: dentro de cada um de nós, e exatamente neste momento, jaz uma consciência iluminada. E esta consciência iluminada não teve um começo e é maravilhosamente esclarecedora, iluminadora. E tudo é perfeitamente gerenciada por ela. Compreenda que aquela consciência que não teve uma origem e é iluminadora pode ser verdadeiramente desperta sem esforço e repousa naturalmente nesta mente iluminada. Ao assim fazer, torna-te um Buda vivente. É um convite, ouvintes, para a interiorização. Nos causa inicialmente espanto que místicos, ou seja, pessoas que vivem intensamente a sua vida interior, tenham um grau de compreensão tão simples e ao mesmo tempo tão profundo, compreendendo verdades que só a experiência profunda da meditação pode levar uma pessoa a esse nível. Dificilmente, ouvintes, alguém que não medita pode chegar numa conceituação como essa. E nós sabemos o quão difícil é ter, ouvintes, essa percepção. Que nós, todos ouvintes, temos que um dia buscar essa natureza oculta. Mesmo que nós estejamos lutando pela sobrevivência, estejamos diariamente presos à matéria, mas, ouvintes, temos que estar atentos a essas instruções, que dentro de nós há um ponto de luz, há uma mente que se ilumina com essa luz espiritual
quando ela se volta para cima, para o alto. E nós devemos, ouvintes, permanecer o quanto possível nessa mente, nas nossas meditações, nas nossas orações, nos momentos de reflexão. Quando nós deixamos a loucura do mundo, quando nós deixamos a corrida do ouro para lá, ouro que nós não vamos levar para lugar nenhum, a única coisa que nós vamos levar dessa vida, ouvintes, será a experiência da nossa alma. E é por isso que os grandes seres nos convidam, ouvintes, para voos cada vez maiores. Como o grande mestre taoísta Chuang-Tze disse há muitos e muitos séculos atrás, em mais uma frase que nós publicamos hoje lá no grupo da Levir no Facebook. Esqueça os anos, esqueça as distinções, salta rumo ao ilimitado e erga ali tua casa. Se possuíres intuição, usa tua visão interior, tua audição oculta para capturar o coração das coisas e não dependa do conhecimento intelectual. O som da água diz o que eu penso. É digno este grande mestre do pensamento Zen, porque o Zen justamente busca a iluminação nas coisas simples, no mundo sem amarras, que é a mente livre do conhecimento intelectual, do conhecimento acadêmico. Apesar de ser bom, por um lado, que o mundo hoje tenha muito conhecimento intelectual, ouvintes, por outro, isso traz os seus problemas. Nunca houve tanto no mundo, caros ouvintes, tantas pessoas com doenças mentais como há nos dias de hoje. Foi até uma dica aí que um grande mestre instrutor deu algumas décadas atrás. Se vocês quiserem fazer um negócio que vai ter muita demanda, façam casas de repouso, instituições clínicas de tratamento mental, porque lamentavelmente muitas pessoas vão ficar desequilibradas no futuro. E é o que nós estamos vendo, ouvintes, quantas pessoas realmente estão aí sofrendo de problemas mentais, não porque seja apenas o mundo moderno que está provocando esse desequilíbrio, mas sim, ouvintes, porque quando o homem, o ser humano, se afasta da sua natureza oculta, ele abre as portas para a doença. Então, vamos, ouvintes, por meio de um conto Zen que nos foi enviado por um nosso amigo que está sempre publicando no nosso grupo da Levir no Facebook, o Miguel Pereira, a quem nós enviamos um grande abraço. Vamos ver, ouvintes, um conto que é praticamente um conto budista, um conto Zen, que nos vai trazer uma reflexão muito interessante dentro disso que nós estamos comentando. Essa historinha que o Miguel publicou no grupo da Levir diz o seguinte: na China havia um monge Zen chamado Mestre Dori, que por fazer zazen, ou seja, a meditação Zen do esvaziamento da mente, né?
o mestre Dory fazia zazen empolerado num pinheiro para-sol. Ele fora alcunhado ou chamado de mestre ninho de passarinho. E um poeta muito célebre da China, Sakura Ten, foi visitá-lo e ao vê-lo fazer zazen, disse-lhe: tomai cuidado, que isso é perigoso. Podereis um dia cair desse pinheiro. No que retrucou o mestre: de maneira nenhuma, respondeu o mestre Dory. Vós é que correis perigo de um dia cair. E, tendo Sakura Ten recebido esta resposta, ele refletiu: com efeito, vivo dominado por paixão, e isto é como brincar com um raio. E perguntou ao mestre Zen: qual é a verdadeira essência do budismo? E o mestre Dory respondeu: não façais nada violento, praticais somente aquilo que é justo e equilibrado. E o poeta respondeu: mas até uma criança de 3 anos sabe disso, exclamou o poeta. E retrucou o mestre Zen: sim, mas é uma coisa difícil de ser praticada até mesmo por um velho de 80 anos, completou o mestre. Porque, ouvintes, realmente não ser violento, praticar apenas as coisas equilibradas, né? E sendo justo e equilibrado, isso, ouvintes, significa praticar o contentamento, que é uma das características mais difíceis de se obter no caminho espiritual. Então, mesmo que uma criança de 3 anos possa saber isso, praticar, ouvintes, é difícil até mesmo por um ancião, e só quando nós nos afinamos com o nosso eu interno é que nós podemos, ouvintes, nos atualizar com essa energia interna. E mais pensamentos zen, ouvintes. Outra passagem trazida pelo Miguel Pereira no grupo da Levir do Facebook, que nos diz: um novo estudante aproximou-se do mestre Zen e perguntou-lhe como ele poderia absorver seus ensinamentos de forma correta. E o mestre então respondeu: pense em mim como um sino. O mestre explicou então: me dê um suave toque e eu irei lhe dar um pequeno tinido. Toque-me com força e você receberá um alto e profundo badalo. É algo a se refletir, ouvintes, porque o mestre aqui não precisa ser apenas um mestre exterior, como aí a foto do Thich Nhat Hanh está nesta foto, que é um mestre que realmente existe. Porque o verdadeiro mestre, ouvintes, é aquele que está dentro de nós, o nosso eu superior. Se nós buscarmos com pouca intensidade, o que equivaleria a dar uma pancada muito pequena no sino do nosso mestre, pouco ruído, ouvintes, pouco som nós ouviremos. Mas se nós dedicarmos mais tempo, ouvintes, se nós amarmos realmente o nosso mestre interior, porque tudo aquilo que nós amamos, nós damos tempo para isso. É a verdadeira medida do amor que as pessoas têm pelas coisas, é o tempo que elas dedicam, né? Por isso que eu fico muito triste, porque às vezes dizem para mim: eu não tenho tempo para ouvir o seu programa. Na verdade, o que ela queria dizer é o seguinte: eu não amo o seu programa, ou não amo esses conhecimentos que você
coloca lá para circular no seu site, no seu programa e tudo mais. Mas com certeza a pessoa ama muitas outras coisas com as quais ela dedica o seu tempo, quer seja uma pessoa, quer seja a sua profissão, quer seja o seu hobby. A pessoa, ouvintes, dá energia, dá toques fortes naquilo que ela ama. Então, conclamo a vocês, ouvintes, deem um toque forte no sino do seu mestre interior. Dediquem mais tempo a ele, assim como nós estamos fazendo agora aqui nesse programa, ouvintes, estamos sintonizados nessa busca. E para finalizar o programa de hoje, ouvintes, mais uma reflexão aqui de Rajneesh, do Osho, nos falando então, ouvintes, dessa grande ferramenta que é a meditação. Sobre ela, Rajneesh nos diz: a meditação não é nada mais que remover todas as barreiras, pensamentos, emoções, sentimentos e tudo que ergue uma parede entre você e a existência. No momento em que elas caem, subitamente você se encontra em sintonia com o todo. Não somente em sintonia, mas em realidade você descobre que é a totalidade. E é isso, ouvintes, que nós desejamos que vocês descubram. Assim como em muitas ocasiões eu tive a grande felicidade de descobrir dentro de mim mesmo a luz interior que preenche, que satisfaz, que traz alegria infinita, que dirime a tristeza. Eu já fui uma pessoa muito depressiva, muito triste, e foi na espiritualidade, ouvintes, na vivência do meu eu interno, da minha vida espiritual, da minha religião, da minha meditação e do serviço ao próximo, que eu descobri, ouvintes, que há realmente algo muito além do que simplesmente essa matéria que, na maior parte das vezes, nos faz sofrer, ouvintes, nos faz buscar coisas que realmente não são relativas, não são atinentes ao nosso verdadeiro ser. O nosso verdadeiro ser, ouvintes, a nossa chispa divina, reside na mais pura luz, no seio da totalidade. Se nós pudéssemos, ouvintes, viver nesse mundo de totalidade, nós jamais nos afastaríamos da alegria e da vivência da harmonia. Então, convoco a todos vocês para justamente refletir sobre isso, ouvintes, na nossa última vibração de hoje, agradecendo muitíssimo a audiência de todos vocês, pois o programa vai terminando por aqui. Mais uma edição do programa Lux Esotérica. Convoco a todos vocês, vamos fechar os nossos olhos, vamos uma vez mais buscar a conexão com o nosso batimento cardíaco e procurar, ouvintes, visualizar dentro dos nossos corações, dentro do nosso ser, o brilho inefável da nossa chispa divina. Que ela brilhe intensamente dentro e fora do nosso ser, interpenetrando toda a nossa natureza material e iluminando a nossa mente, as nossas emoções, clareando, ouvintes, o caminho da evolução que nós queremos seguir. E vamos, ouvintes, procurar, nesse momento solene, compreender, internalizar e realizar o sentido das palavras do mantra da unidade da vida e do ser interno, que nos dizem o seguinte: mais radiante do que o sol, mais puro que a neve,
e mais sutil que o éter. É o ser que habita o nosso coração. Este ser sou eu. Este ser somos nós, unidos a toda a vida manifestada no universo. Paz, paz, paz a todos os seres. Namastê, Om Shanti. Assim seja, ouvintes, que nós possamos despertar essa chispa divina cada vez mais, sempre que a invocarmos nos nossos corações, nas nossas meditações, nos nossos pensamentos mais íntimos e na nossa vida de oração, de prece. Sempre, ouvintes, invoquem essa chispa divina e é para ela, ouvintes, que essa mensagem é destinada. Agradeço muitíssimo a sua presença, a sua audiência aqui ao vivo comigo na Rádio Esotérica FM, no nosso canal da Ustream e aqui no nosso canal do YouTube, onde esse programa vai ficar gravado aí por muito tempo, ouvintes. Aproveitamos então o ensejo para nos despedir com um forte, um caloroso, um fraternal abraço de Osmar de Carvalho para toda a nossa audiência. Até a próxima edição, amigos e amigas do programa Lux Esotérica. Até lá! Saudações, ouvintes sintonizados aqui na frequência digital da Esotérica FM. Convidamos a todos para ouvirem o programa Lux Esotérica, que ocorre de segunda a sexta-feira às 21 horas aqui na Esotérica. Nesse programa apresentamos estudos de esoterismo e da espiritualidade humana. Aguardamos a sua audiência, queridos amigos e amigas ouvintes, para o programa Lux Esotérica, de segunda a sexta-feira às 21 horas, aqui na Esotérica FM. Música e sabedoria para a sua